Olá, eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje é sobre termologia. Nós vamos falar sobre temperatura. Alguém sabe o que pode ser temperatura? Você consegue definir temperatura aí na tua cabeça? Bom, pensa comigo, né? O que pode ser temperatura? Quando eu tenho a minha temperatura mais elevada, quando eu tenho uma temperatura mais baixa, o que pode estar acontecendo dentro de mim? Qual é o sentido disso? É o que a gente vai ver hoje na nossa aula. Vou compartilhar aqui com vocês. Nossa aula de escala termométrica, faz parte da termologia. Coloquei para vocês irem entender o que é termo, né? Temperatura, e logia, estudo. Ramo da física que estuda os fenômenos relacionados ao aquecimento e resfriamento dos corpos. Conceito de temperatura. Para ficar prático, é óbvio que eu coloco sempre de uma maneira que vocês possam ter acesso depois, bem minucioso, bem escrito para vocês acompanharem esse PowerPoint depois. Mas temperatura nada mais é do que o grau da agitação das moléculas. Se eu tendo a ter um corpo com muita agitação, eu tendo a ter uma temperatura elevada. Se eu tenho um corpo que tende a ter baixa agitação, pouca agitação, eu tendo a ter uma temperatura mais fria, mais resfriada, ok? Então, Ana Lídia, temperatura não é calor? A gente já aprendeu aqui, mas a gente falando sempre novamente, calor, gente, é energia em movimento, é energia em trânsito. Então, muito cuidado com temperatura e com calor. Mas, Ana Lídia, você fala, eu falo, tá muito calor hoje. Pode até ter um fundo de verdade aí. Você está trocando energia com o meio e realmente você sente a sua temperatura mais elevada. O certo é você falar que hoje está quente ou está frio. Falar que está calor, calor é outra coisa, a definição de calor é outra coisa, ok? Temperatura e calor se relacionam? Sim. Normalmente, um corpo, né, ele tende... Estou adiantando a matéria. Deixa eu só mostrar aqui para vocês essa figurinha que a titia desenvolveu aqui para vocês. Olha onde eu posso ter um corpo mais quente e um corpo mais frio. Aonde eu tenho mais agitação das moléculas, eu tendo a ter um corpo mais quente, ok? Uma temperatura elevada. Aonde eu tenho pouca agitação das moléculas, eu tendo a ter uma temperatura mais baixa, ok? Está começando a se agitar aí, ó. A energia cinética também das moléculas na parede confere esse grau de agitação, tá? Menor temperatura, maior temperatura. Gosto, por isso que eu estava falando, que estava adiantando, né? Gosto de explicar logo sobre o calor, porque é uma confusão natural, né? As pessoas confundem naturalmente calor e temperatura, mas cuidado com o dito popular, né? Energia em trânsito que se transfere de um corpo para o outro, quando entre eles existe uma diferença de temperatura, até eles atingirem um equilíbrio térmico, ou seja, temperaturas iguais. Qual é o comportamento? Um corpo que tem mais agitação, ele tende a ficar mais frio. Então, o comportamento é sempre eu ter um corpo mais quente e sempre resfriar, né? Sempre passar para o mais frio. Então, se eu tiver que trocar calor, nunca o mais frio vai deixar algo mais quente, não tem como. Só o mais quente vai deixar algo, ele vai abaixando, ele vai se acostumando com aquela agitação das moléculas do corpo mais frio, tá bom? Então, tá aí, o equilíbrio ocorre quando a temperatura de corpos se igualam, ou seja, possuem o mesmo valor. O caminho que faz, né, esse transporte de energia é o que a gente chama de calor. Essa energia mais alta para a energia mais baixa, que é sempre nesse comportamento, é sempre nesse sentido, eu tenho o que eu chamo de calor, ok? E agora a gente vai conhecer alguns termômetros, né, que medem a temperatura, o grau da temperatura, né?
Até então a gente conhece 3, né? Na história a gente tem 3 aí para ser avaliado, que é o grau Celsius, né? O Kelvin e o Fahrenheit. Nós vamos falar sobre todos eles, tá? Próximo vídeo a gente continua então falando sobre os termômetros.